Ouvido Clínico. A Ordem Explica. Olá, eu sou Lara Sutil, médica especialista em Medicina Geral e Familiar e faço parte do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Bem-vindos a mais um Ouvido Clínico, A Ordem Explica, um podcast da Ordem dos Médicos para todos, dedicado à literacia em saúde, onde médicos se sentam à mesa para conversar sobre saúde, sem jargões, de uma forma descontraída e linguagem clara. Aqui falamos de temas de medicina do dia-a-dia, com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Tudo como numa boa conversa de café. Relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saude.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Siga este podcast e partilhe com os seus amigos. Siga-nos também no Instagram ou no Facebook da Ordem dos Médicos. Hoje o tema é violência obstétrica quando o parto deixa marcas invisíveis. Connosco temos a doutora Mariana Robal Cordeiro, que é convidada neste episódio, é médica, investigadora interna de ginecologia obstetrícia na ULS de Coimbra, com formação pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde desenvolve atualmente o seu doutoramento em Ciências da Saúde. Foi docente universitária e tem investigação científica publicada na área da saúde da mulher. Com experiência clínica no Serviço Nacional de Saúde, traz para este episódio uma perspectiva informada e humana sobre um tema em crescendo no debate público, a violência obstétrica. Olá Mariana, bom dia. Olá Lara, obrigada pelo convite. Mariana, este é um tema sensível, mas muito importante. E para começarmos, uma vez que estamos a falar sobre violência obstétrica, o que se entende por violência obstétrica e porque é que é um tema tão relevante atualmente? Olha, Lara, eu acho que quando se fala em violência obstétrica é mesmo importante começarmos por contextualizar este termo. Não existe, como sabemos até à data de hoje, uma definição que seja clínica, universalmente consensual, nem tampouco o enquadramento legal homogéneo em todos os países. Trata-se então assim de um conceito que foi emergendo sobretudo das ciências sociais e dos movimentos pelos direitos das mulheres e que passou a ser utilizado sobretudo para descrever experiências de cuidados de parto e na gravidez em que a mulher se sente desrespeitada, desvalorizada, não ouvida ou até submetida a intervenções sem explicação adequada. Enquanto obstetra, que é o que eu sou, considero fundamental então clarificar que hoje em dia a obstetrícia moderna tem tido como objetivo central, fundamentalmente, proteger duas vidas simultaneamente, e isso é que é o grande desafio, e que muitas vezes isto acontece em contextos de alta imprevisibilidade e urgência. Portanto, eu acredito convictamente que a maioria dos profissionais da minha área atua com competência, dedicação e obviamente, sentido ético. Isto não invalida, obviamente, que algumas mulheres relatem experiências negativas e essas experiências devem, sem dúvida, ser escutadas e analisadas com toda a seriedade. Portanto, este tema, na minha opinião, também tem vindo a ganhar cada vez mais relevância porque assistimos, sem dúvida, a uma transformação profunda e, como sabemos, na relação entre o médico e o doente. As mulheres hoje em dia estão mais informadas, mais conscientes dos seus direitos e obviamente, menos dispostas a aceitar um papel passivo. Atenção, eu considero isto um avanço civilizacional, não se pense o contrário. Obviamente que a discussão pública nem sempre distingue, e isto é que é mais portanto, controverso, entre eventuais falhas de comunicação ou do sistema e atos intencionais de abuso. O que é que resulta disto? Isto resulta num clima de desconfiança e de um escrutínio que tem frequentemente sido desproporcional sobre os profissionais de saúde. É por tudo isto, então, que eu acho que o desafio atual é, de facto, de encontrar um equilíbrio entre reconhecer e corrigir práticas que precisam melhorar, sem nunca, obviamente, deslegitimar esta especialidade, que é tão bonita como a obstetrícia. Mariana, quando se fala em violência obstétrica, o termo violência remete-nos logo para agressões físicas. Mas, no entanto, também há relatos de formas menos visíveis, como a violência verbal, emocional ou institucional. Isto também existe.
Sim, e de facto, claro, o termo violência é assim, de facto, muito agressivo, como a própria etimologia da palavra o diz. Mas é interessante refletirmos porque, de facto, na maioria dos casos, as experiências que são classificadas como violência obstétrica não envolvem qualquer agressão física, mas antes dimensões mais subtis, frequentemente relacionadas com a comunicação e com o contexto em que acontecem. Estamos a falar, por exemplo, de linguagem um pouco empática ou excessivamente técnica em momentos de grande vulnerabilidade, como é a gravidez e o próprio parto, decisões que são comunicadas de forma abrupta, sem tempo para assimilação, ou, por exemplo, falta de reconhecimento da dor, do medo, ou até propriamente da exaustão emocional da mulher, ou até, por exemplo, a sensação de invisibilidade naquilo que é um sistema hoje em dia altamente protocolado. Existe também aquilo a que chamamos de violência institucional, que não resulta da intenção individual do médico ou dos próprios enfermeiros, mas sim de fatores estruturais. O que é que eu quero dizer com isto? Serviços sobrelotados, equipas reduzidas, turnos excessivamente longos, uma pressão assistencial e exigências legais crescentes. Como obstetra, é importante dizer que o mesmo ato clínico pode ser vivido de formas completamente distintas, como sabemos, dependente obviamente de como é explicado, do momento em que ocorre e até do vínculo que é estabelecido entre a equipa de profissionais de saúde que acolhe a grávida em causa. Muitas vezes o que eu considero é que o sofrimento emocional não decorre da intervenção em si, mas da forma como a mulher se sente tratada enquanto pessoa naquele momento. Isso é o que eu acho. Sim, e também um bocadinho tem a ver com as expectativas da grávida, aquilo que idealiza, que habitualmente e que eu tento transmitir. A gravidez em si não é tudo bonito, o parto também não é e o pós-parto também não é. E, portanto, é preciso também nós transmitirmos esta mensagem às nossas grávidas, no sentido de também não criarem falsas expectativas que muitas vezes os planos de parto, que agora são tão normalizados, vieram trazer. Mas sobre isso falemos mais à frente. Eu gostaria de te perguntar que muitas vezes estas questões de comunicação, de empatia, de linguagem, são situações ainda normalizadas, mas que não deveriam ser. Sim, concordo também inteiramente com o que disseste anteriormente, mas depois falaremos mais à frente no episódio. E de facto, historicamente, o parto tem vindo a ser medicalizado, mas sempre neste contexto de dar prioridade absoluta em reduzir a mortalidade materna e neonatal, e isso de facto é um enorme sucesso da obstetrícia moderna. Mas, no entanto, há algumas práticas comunicacionais e até mesmo organizacionais que ficaram cristalizadas no tempo e eu acho que hoje em dia precisam de ser revistas. Eu estou a falar, por exemplo, de uma normalização ainda hoje que decorre, por exemplo, que a ideia de que não há tempo para explicar, mesmo quando alguns segundos poderiam fazer toda a diferença nesta comunicação clara entre o médico e o doente, ou os outros profissionais de saúde e a doente, não, neste caso falamos de grávidas, portanto as utentes ou as grávidas. Por exemplo, também a minimização do impacto emocional de certos procedimentos invasivos, particularmente destaque aqui, portanto, muitas vezes até na parte do diagnóstico pré-natal, com toda a componente emocional envolvente. A crença de que, por exemplo, que a mulher em trabalho de parto não consegue ou não deve participar nas decisões, quando está totalmente obsoleto esta ideia. Aquela cultura de urgência permanente, do serviço de obstetrícia, de urgência, que muitas vezes acaba por reduzir o espaço para que se crie essa empatia com a própria utente e que é tão importante. E obviamente eu deixei para o fim, mas claramente é uma das grandes questões mais discutidas hoje em dia, que é a episiotomia. Para quem não conhece o termo, é o corte dos tecidos no períneo na obstetrícia para, portanto, promover um maior espaço para o nascimento do bebê. O que nós sabemos hoje em dia é que a evidência científica nos mostra que a episiotomia de rotina, ou seja, feita sempre, não é benéfica e que não deve ser então uma prática corrente. Portanto, a OMS inclusivamente recomenda que apenas deve ser realizada de forma seletiva. Estamos a falar em situações clínicas específicas, por exemplo, quando há sofrimento fetal, ou certos tipos de partos instrumentados, por exemplo, a utilização de fórceps. Fórceps, também para quem não conhece, é um instrumento que se utiliza para ajudar à saída do bebê, que são chamados ferros na gíria. O que aqui importa dizer é que não deve ser normalizado a realização sistemática ou sem informação prévia da dita episiotomia
e sempre que existe tempo e contexto, deve ser clarificada portanto, este ato. Obviamente, quando estamos num momento de grande sofrimento fetal, aqui vai ter que ser posta numa balança, portanto, a urgência real do nascimento versus os direitos da mulher e da sua integridade. Dito isto, considero então que é fundamental também rejeitar aqui uma visão simplista de que é o trabalho de parto ou da experiência da gravidez, porque nem tudo aquilo que é vivido como difícil ou doloroso é resultado de uma prática abusiva. Ou seja, o parto, por natureza, é um evento intenso, imprevisível e por vezes traumático, mesmo quando tudo é feito de forma mais correta possível. E eu acho que é esta expectativa que tem que ser ajustada nas nossas grávidas. Porque, obviamente, nos filmes e nos livros, portanto, muita informação que nos é transmitida até da própria cultura é de um certo embelezamento daquilo que é o momento de trabalho de parto e que, muitas vezes, como sabem, quem já foi mãe também, que a experiência nem assim o é. E, portanto, aqui o risco grande é de se confundir entre sofrimento inerente ao processo biológico, que existe e não vai deixar de existir, com falha profissional. E isso é que é importante também ser aqui falado. E neste âmbito, falando da episiotomia ou do corte, também é importante deixarmos esta mensagem de que muitas vezes o próprio organismo, se não tomarmos esta iniciativa, o próprio organismo às vezes pode como que dar essa resposta e haver o rasgamento dos tecidos, que não é tão controlado como um corte que é técnico e, portanto, se faz determinada abordagem e que, portanto, pode ter consequências mais graves depois para a puérpera, como incontinência ou outro tipo de situações. Portanto, a episiotomia, sendo um mal que possa ser necessário, é sempre tecnicamente justificado e pode, eventualmente, até ser uma salvaguarda para evitar outro tipo de complicações futuras. Sim, claro, pronto, concordo inteiramente e isso, de facto, é a grande justificação para nós utilizarmos a episiotomia no trabalho de parto, porque temos muito medo, os obstetras, de grandes lacerações, os tais rasgamentos, quanto mais severos, mais complicações trazem para a mulher, e que nós chamamos de morbilidade, nomeadamente a incontinência fecal, a incontinência urinária, entre outras, e é por isso que é preciso sempre também as grávidas terem consciência de que quando nós utilizamos a episiotomia é de facto para prevenir esse tipo de complicações. E Mariana, que direitos é que tu achas que são fundamentais todas as mulheres grávidas conhecerem para este momento, que nem sempre é de todo uma experiência totalmente igual àquilo que foi idealizada, e portanto tem coisas boas, tem coisas menos boas. Quais são aqueles aspectos fundamentais que achas que todas as grávidas deviam saber antes de ir para o parto? Até porque eu, como médica de família, sinto a obrigação também de as informar e de ajudar no sentido de que este momento ocorra da melhor forma. Eu acho que, de facto, a literacia é a principal ferramenta para o progresso e é por isso que aqui estamos hoje também. Portanto, acho que todas as mulheres grávidas têm que saber que têm o direito a cuidados de saúde que respeitem simultaneamente a sua dignidade, a sua autonomia e a sua segurança clínica, e que estes direitos não são apenas princípios abstratos, estão de facto ancorados tanto na ética médica como na própria jurisdição portuguesa. Do ponto de vista constitucional e inclusivamente a Constituição da República Portuguesa protege de forma bem clara os direitos das grávidas através de vários princípios fundamentais. Desde logo, o direito à proteção à saúde, que implica acesso a cuidados adequados, seguros e baseados na melhor evidência científica possível. Protege também a maternidade como valor social eminente, ou seja, reconhecendo que a gravidez é um período que exige especial cuidado, atenção e proteção, e isto é fundamental ser do domínio das grávidas. Na prática, em que é que isto se traduz? Isto se traduz em direitos muito concretos, como, por exemplo, o direito à informação clara, honesta e compreensível sobre o que está a acontecer, o direito a participar nas decisões sempre que a situação clínica o permita, o direito ao consentimento informado, conhecendo os riscos, os benefícios e as alternativas aos atos médicos, o direito a ser tratada com respeito, com empatia e com dignidade, o direito ao acompanhamento durante o parto, dentro daquilo que é o enquadramento legal e clínico, e aqui também o Sistema Nacional de Saúde difere muitas vezes da prática privada, porque, por exemplo, as cesarianas, hoje em dia, os acompanhantes não podem entrar até ao nascimento do bebê,
mas sei que não é assim, não é transversal em todas as práticas. E também outro direito fundamental é o direito ao cuidados livres de discriminação ou julgamento, tão importante hoje em dia, sendo que temos também grávidas estrangeiras e grávidas muitas vezes até sujeitas a algum tipo de discriminação adicional. É igualmente também importante aqui sublinharmos que isto nem sempre é dito com clareza no debate público e por isso é importante aqui destacar que estes direitos também coexistem com deveres éticos e legais dos próprios profissionais de saúde. O obstetra tem, e espero que não deixe de ter, a responsabilidade de intervir quando identifica que há um risco real para a mãe ou para o bebê, mesmo que isso implique decisões difíceis, rápidas e emocionalmente intensas. E é por isso que é tão importante um diálogo entre o médico e a grávida, para que estas decisões, mesmo em momentos mais intempestivos, sejam compreendidos por todos. Portanto, a Constituição, de facto, protege a dignidade da mulher, mas também legitima a atuação médica quando esta atuação é proporcional, obviamente, necessária e orientada para a segurança. Aqui terminaria com a ideia-chave de que um parto respeitado constrói-se neste equilíbrio entre informação, diálogo, confiança e a responsabilidade, obviamente, partilhada entre as mulheres e a equipa de saúde. Mariana, agora voltávamos àquele aspecto que tocámos já um bocadinho, o plano de parto, e portanto há uns anos atrás isto não existia, portanto as pessoas iam para o parto mais com a ideia daquilo que lhe era transmitido por outras pessoas amigas, outras experiências vividas. Hoje, com a generalização e a utilização cada vez mais do plano de parto, digamos que a mulher passa a conhecer a grávida, o que é possível acontecer, como é que as coisas decorrem. Aquilo que eu tenho sentido como médica de família é que muitas vezes a definição deste plano de parto cria uma expectativa muito elevada na grávida e por vezes naquele momento há condicionantes e há coisas que não ocorrem como o previsto e depois as grávidas acabam por ter um parto diferente daquele que tinham idealizado. Isto também traz alguma frustração e se calhar o próprio entendimento da grávida da situação pode levar a que ela considere que surja mais esta ideia da violência, ou seja, não foi respeitado aquilo que eu pretendia, porque muitas vezes não dá mesmo para respeitar, correto? Sim, é verdade. A minha mãe sempre me disse uma coisa que o sofrimento na vida muitas vezes está associado à gestão das expectativas e quando as expectativas saem furadas. E que eu acho que também se aplica aqui é de facto isso. Muitas vezes há uma expectativa para um parto que não acontece da forma como idealizamos, neste caso as grávidas, e depois há um sofrimento inerente a essa não correspondência. Eu acho o plano de parto um ponto de partida importante, porque também faz com que a própria grávida tenha que refletir acerca dos passos, muitas vezes, ou desde que entra na maternidade até que sai, e portanto tem mais consciência do que é que irá acontecer do ponto de vista médico, mas acho que é importante trabalhar-se bem a expectativa e uma certa flexibilidade nesta rigidez que muitas vezes acontece, ou que nós vemos muitas vezes no dia-a-dia, na construção deste trabalho de parto. Isto porquê? Porque uma coisa são os desejos da mulher e os direitos a que tem e que devem ser ao máximo respeitados, portanto, sempre que a situação clínica permita, portanto, desde que haja bem-estar fetal, que o trabalho de parto esteja a decorrer dentro daquilo que são os parâmetros normais, o trabalho de parto é respeitado na íntegra. Muitas vezes, e aqui onde entra em colisão, muitas vezes é a questão da episiotomia ou, por exemplo, do número de toques vaginais ao longo do trabalho de parto, que muitas vezes as grávidas querem que haja um limite de toques, mas o que acontece é que na prática nós podemos ter que tocar para perceber, e o toque faz sobretudo para perceber a variedade do bebê, ou seja, para onde é que o bebê está a olhar ou orientado, porque há orientações que são mais favoráveis ou menos favoráveis a um trabalho normal de parto e que impliquem ou não outras decisões. Estou a falar de ou cesarianas ou instrumentação do trabalho de parto e, portanto, muitas vezes nós podemos ver com o plano de parto que a grávida fez um bocadinho limitados na nossa atuação, mas o que eu acho é que quando há um diálogo claro, transparente entre o profissional de saúde e a grávida, há essa flexibilidade por parte da grávida. Portanto, aceita que não seja tudo rigorosamente cumprido, porque percebe que depois a realidade não é aquilo que ela imaginou.
Depois também há outro cenário em que, de facto, não há um consentimento entre as duas partes e claramente as expectativas vão ser altamente defraudadas e aí vai ser sempre uma má experiência este trabalho de parto com estas grávidas. Portanto, eu acho o plano de parto um documento importante. Acho que no momento da sua elaboração deve ser explicado tudo aquilo que pode ocorrer em alternativa para haver aqui um ajuste de expectativa. Mas acho que também deve ser transmitido isto às grávidas, que a maior parte das vezes o plano de parto é cumprido na íntegra. Claro, há as suas limitações, de acordo com o contexto, mas diria que é um documento importante e que a maior parte das vezes é respeitado. Mariana, também a comunicação social tem falado muito na obstetrícia e nas urgências fechadas. Isto também é um fator que condiciona algum stress às nossas grávidas e que também é importante que as próprias grávidas percebam que muitas vezes, às vezes, uma comunicação também menos empática também é resultado, e por isso é que nós médicos lutamos sempre para que haja recursos humanos em quantidade suficiente, condições adequadas, porque nós estamos lá, exatamente, nós fazemos este trabalho porque gostamos e gostamos de prestar sempre nas melhores condições. Mas às vezes é difícil e às vezes todos nós admitimos que possamos ter, se calhar, uma comunicação menos empática também resultado de constrangimentos. E, portanto, é por isso uma luta vossa, provavelmente, a necessidade de recursos humanos, de garantir os adequados e que isso pode influenciar a vossa prática, correto? Sim, eu acho que a nossa e a transversal a todas as especialidades médicas, que hoje em dia se veem obviamente sobrecarregadas, mas em particular nós, com o encerramento de muitas maternidades na periferia, e falo da minha experiência pessoal porque estou num hospital central e portanto acaba por ser drenado para nós muitos casos que iriam para outros serviços de urgência e portanto o número de horas que se trabalha, porque é assim a nossa profissão dos turnos noturnos e os turnos diurnos, para um trabalho que está acima das nossas capacidades, portanto há maior afluência aos serviços de urgência para o mesmo número de profissionais de saúde, se é que às vezes nem menos, porque também sabemos que isso uma verdade hoje em dia, acaba, claro, por influenciar a nossa disposição, mas sempre que tentamos ao máximo evitar passar qualquer tipo de sensação negativa ou não empática na nossa comunicação, mas muitas vezes isso acontece, é humano, nós somos humanos e não podemos contornar essa nossa limitação. O que eu sinto é que também, e julgo que isto tem vindo a acontecer, há já também uma certa compreensão por parte das grávidas. Nós também não podemos ser injustos porque também as próprias percebem, ou quando batem à porta de uma urgência fechada e são encaminhadas para outra urgência, ou quando veem que efetivamente há um volume de trabalho na sala de espera à espera de ser feito, portanto, percebem que os recursos também não dão para tudo, mas e acho que o caminho tem vindo a melhorar, não no sentido do trabalho excessivo, mas no sentido do nosso diálogo ser mais compreendido. E espero que, obviamente, que isso não venha a interferir, porque ainda não temos esses dados a longo prazo naquilo que são os indicadores de qualidade de prestação do nosso serviço, ou seja, na mortalidade materna, na mortalidade perinatal, isso é que mais nos importa que não seja afetado. Claro que a experiência de uma comunicação não tão empática, de um profissional de saúde cansado ou muitas vezes sem recursos, não é ótima, não é desejável, mas acho que temos trabalhado todos no sentido de minimizar esses efeitos colaterais negativos, digo eu. Eu acho que sim, Mariana, e eu acho que é importante falarmos sobre isto abertamente e também sinto que as grávidas cada vez têm mais empatia e, portanto, têm consciência de que os profissionais e os médicos em especial estão lá do seu lado para garantir que tudo corra bem com ela e com o bebê. Em termos de mensagem final, gostarias de dizer alguma coisa às nossas grávidas e aos nossos ouvintes? Sim, acho que como mensagem final eu diria mesmo que o parto, como eu já disse, é de facto um momento intenso que raramente, a não ser que já seja uma mulher que tenha tido a experiência de um parto prévio, é como nós o idealizamos e, portanto, isso é o principal deste episódio, que é termos a noção de que as nossas expectativas quase nunca vão ser correspondidas, mas que não deixa de ser um dos momentos mais bonitos da nossa vida enquanto mulheres e que no final acho que é esse... portanto, acho que fica sempre uma memória muito positiva do trabalho de parto, ainda que a curto prazo possa haver memórias mais traumáticas, nos casos más experiências,
mas a longo prazo, acho que, pela experiência que tenho, é sempre recordado como um momento bonito, e é isto que temos que preservar, a beleza da obstetrícia, não só pelos cuidados que prestamos, mas também porque é uma vida a nascer. Obrigada, Mariana, por este momento de partilha de conhecimento. A si que nos está a ouvir, muito obrigada em estar presente connosco nestas conversas médicas e esperamos que esta conversa o tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Siga-nos também no Instagram ou Facebook, neste podcast, e partilhe com os seus amigos. Dê o seu feedback e as suas dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. E não se esqueça, informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido clínico. A Ordem Explica.